Então vamos lá. Podemos? Bom, o conceito é subprogramação. O que que é subprogramação? Né? A gente viu, começa vendo algoritmos anteriormente, e algoritmos, ele é programação. Mas para que que serve então uma subprogramação? A ideia da subprogramação, ela tem alguns papéis, né? Vamos dizer assim. Qual que é a ideia? Primeiro, tem o objetivo de dividir um problema. Então, vamos dizer lá, se eu tiver um programa que supostamente teria lá 50 linhas, de repente eu posso usar um subprograma, que é um programa menor, certo? Que use, vamos dizer lá, menor quantidade de linhas. Mas por que que vai adiantar isso? Bom, quando a gente mexe com programação, eu poderia pensar, eu posso criar um projeto, um programa que vai ter lá 50 linhas. Mas depois eu posso querer incrementar outros recursos e colocar outras facilidades ou então outras formas de calcular. E ao invés de 50, eu posso ter 100 linhas, ou dar 200 linhas, 500 linhas. Mas a gente não tem uma folha que consiga visualizar e nem um monitor que a gente consiga ler 200 linhas, certo? Então, a quantidade de linhas de um programa pode fazer diferença, né? Então, dividir um problema em partes pode ser um caminho utilizado. Bom, o que mais que eu poderia ter? A questão é, quando eu tenho um problema que tem um grau de complexidade grande, o que que é um grau de complexidade? Vamos dizer lá, eu tenho um cálculo de folha de pagamento. Não é um cálculo, vamos dizer assim, um grau alto. Mas eu teria que levar em consideração que eu tenho certas operações que eu vou ter que fazer para calcular a folha de pagamento. Por quê? Pode considerar que não teve o número de horas suficientes, que é o mínimo necessário. Pode considerar que a pessoa está num ambiente que tem periculosidade. Então, ele vai ganhar um adicional por causa da periculosidade, né? A pessoa pode ter N fatores diferentes que vai complicar o cálculo neste caso. E para fazer esse processo, então, se recomenda fazer ele dividindo em subprogramas. Por quê? Porque daí eu consigo isolar determinados cálculos de uma maneira que eu saiba exatamente onde está sendo feito, né? O que mais? Então eu tenho dividir um problema que seria grande em partes, né? Um programa grande, coloco ele em partes menores. Eu tenho complexidade, então, em função de complexidade, eu vou usar a opção de criar subprogramas, né? E aí vou diminuir a complexidade, diminuir a complexidade, né? O que mais? Trechos que se repetem. Eu posso ter um trecho de código que tem uma repetição muito grande. Vamos dizer assim, o que que seria um trecho que se repete? Ah, eu preciso calcular um salário bruto, né? E toda vez que eu preciso calcular o salário bruto, eu tenho que fazer várias vezes, porque eu vou calcular quanto que é o desconto de INSS. Tem que saber qual é o salário bruto. Vou calcular quanto que ele vai descontar de imposto de renda. Tem que calcular o salário bruto. Então, eu posso ter um trecho de código que ele vai acontecer dentro do código várias vezes. E dessa maneira eu posso precisar, fica mais fácil fazer um subprograma. Por quê? Ah, quando eu precisar dar uma manutenção, né, vamos pegar um caso mais prático. Vamos dizer assim, uma operação comercialmente que é muito utilizada é o cálculo do dígito verificador do CPF. Todo mundo aqui tem CPF, senão não poderia estar aqui, né? Tem algumas curiosidades, né? Por exemplo, provavelmente o terceiro dígito de trás para frente é o número 9. Terceiro ou quarto dígito é o número 9 de vocês, não é? É, de trás para frente. É número 9? Pois é. Como é que eu sei disso, né? Nem sei o CPF de vocês, mas eu sei que o dígito é 9. Nem de todo mundo. Tem gente que de repente não é 9. Quem é que não é 9?
O terceiro ou quarto dígito de trás para frente? Ninguém? Todo mundo é 9? O seu não é? Não é. O seu também não é? Pois é. O que que eles dois têm em comum? De que estado que você veio? É, Acre. Que estado que você veio? Você é do Paraná mesmo? Então é 9. É, de trás para frente. Não, não. De trás pra frente. Não o terceiro quarto, não. É para ser o terceiro ou quarto. Sim, não vai sempre, né? Não, não é todo mundo. Eu falei que não é todo mundo. Não. Eu falei que é todo mundo? Não, mas é uma regra por quê? O que que acontece? Vamos dizer assim, o CPF, que vai ser a nova identidade nacional, é calculado pela Receita Federal, tá? E vai passar a ter uma letra. A partir daqui para frente, quem nascer, que vai cadastrar o CPF, pode passar a ter uma letra no CPF. Alguém tem letra no CPF aqui? Não. Então, o que acontece? Por que que acontece isso? Porque o cálculo do CPF, ele é estipulado um conjunto de valores e ele pode, mesmo sem saber, quando você vai digitar o CPF, por exemplo, num site, se você digitar o número errado, ele vai dizer que está errado o CPF. Ele não disse que está errado? Já aconteceu isso com vocês? Como é que ele sabe que está errado? Que ele faz uma conta, certo? É um resto de 11. Então ele faz a conta, são dois dígitos que tem. Os dois últimos dígitos são chamados de dígito verificador, tá? Então ele faz uma conta, baseado nessa conta, ele sabe se o CPF é válido ou não, tá? Então, dentro de um sistema, dentro de um programa, você vai fazer um e-commerce, vai vender, aí o cara vai precisar colocar o CPF. Você vai precisar usar o CPF, certo? Você vai fazer uma operação, um cadastro numa empresa, vai comprar uma loja qualquer ali que precisa emitir uma nota fiscal lá, vai pedir o CPF. E o CPF pode ter um dígito, você pode ter digitado alguma coisa errada. E se estiver errado, ele vai então acusar que o CPF está errado. Então, o cálculo do CPF, ele pode ser usado quando você vai cadastrar um cliente, quando você vai cadastrar um funcionário, quando você vai cadastrar um fornecedor. Ah, mas pode ser fornecedor, pessoa física? Fornecedor pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Como assim pessoa física? Eu posso, por exemplo, ter um encanador, um fornecedor de serviço, um eletricista, é um prestador de serviço, certo? Então ele pode ser cadastrado no CPF, certo? Então, dentro de um sistema, eu posso precisar calcular o CPF para verificar se está correto. Ah, mas eu poderia fazer essa rotina no cadastro do cliente e checar lá o CPF dele. E vou fazer esse cálculo de novo lá no cadastro do fornecedor. E vou fazer ele de novo lá como funcionário, certo? O que que acontece? Quando ocorrem situações como essa, por exemplo, agora, que foi acrescentada uma letra do CPF, eu tenho que sair buscando em todos os lugares. Se eu esquecer de validar um desses aí, o que que pode acontecer? Algum momento vai dar errado? Não vai deixar, certo? E o que que acontece se eu criar um subprograma para fazer isso? Significa que ele vai facilitar a vida, porque eu vou arrumar em um lugar só, ele vai servir para todo mundo. Tá claro o processo? Então, eu posso ter repetições. E quando eu tiver repetições, então eu vou usar um subprograma, tá? Vou criar um subprograma. Tranquilo? E o que que é um subprograma, né? Então vamos dizer assim, um programa, a gente coloca lá, um programa em C, a gente coloca lá include stdio.h, né? Eu coloco lá um int main, né? E vou colocar lá que ele vai, vou colocar lá, se eu coloquei int main, então vou dar um return zero, né? E aqui eu vou criar um dado programa. Essa é a estrutura básica de qualquer programa em linguagem C. Não é isso que a gente viu? Aí aqui eu posso ter definição na técnica de programação que é argumento de entrada,
o que é argumento de saída, certo? Daí tranquilo, tá? Bom, o que que acontece? Um subprograma, vamos pensar num problema matemático que tenha uso, poderia utilizar um subprograma, né? Então, vamos dizer assim, em análise combinatória, eu tenho combinação de N P a P. O que é a combinação N P a P? Diz lá que é N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Já viram isso aqui em algum lugar? Análise combinatória, exatamente. Geralmente é visto no ensino médio esse negócio. Quando você vê arranjo, né, permutação e análise combinatória. Combinação de N, P a P. Boa noite. Certo? Então, o que acontece? Bom, vamos deixar a aula de matemática para o professor Robson. Tá? Aqui no caso, eu tenho a utilização de três cálculos de fatorial. Certo? Como é que eu faço um programa para calcular esse cara aqui? Eu vou dizer lá que eu tenho, então, float N, P, e vou chamar de NP. Pode ser? Então, vou precisar fazer o quê? Vou chamar de float também. Vou dizer que é fatorial de N, fatorial de P, fatorial boa noite. Você Bem? sabe me informar onde que é a aula do primeiro período? Sei. Sim. Não, Quem? não, tá de fora. Eu mando mensagem para eles. É na Empresarial 12, lá Nossa, na frente da sala 12? biblioteca, a sala 12. Beleza? Então, o que acontece? Como é que teria aqui? Bom, eu tenho calcular o fatorial. Como é que a gente faz para calcular o fatorial? O que que é o fatorial de um número, né? Então, eu tenho lá que n fatorial é igual a n, que multiplica n menos 1, que multiplica, vou colocar entre parênteses, né, que multiplica n menos 2, né, até isso daqui chegar multiplicado por 1, né? Vou colocar assim. Esse é o cálculo do fatorial. Faz sentido? Né? Então, vamos dizer assim. Para mim calcular aqui, eu teria que calcular o fatorial de n primeiro, né? Então, para isso eu vou precisar de um laço de repetição. Vou dizer que eu vou ter um int i e vou dizer lá que eu vou precisar, vou dizer lá, ó, vou dizer que fatorial de n vale 1, vou dizer que fatorial de p vale 1 e fatorial de np vale 1 também, né? Então, vou criar um for, um laço de repetição, e começando com. Posso começar com 2? E aqui eu vou colocar que fn recebe fn vezes i. Podemos dizer assim? Boa noite. Certo? Aí, dessa maneira, eu calculo o fatorial de n, né? Ah, eu não conheci o valor, né? Tem que conhecer o valor. Então, aqui eu vou ter um scanf. Ah, o n tem que ser int, né? Tá no for ali. Aqui eu vou ter porcento %d, vou ler o n, vou ler o p já, né? Porcento %d, vou ler e comercial n, e comercial p, né? Então, aqui supostamente, aqui tem que ser menor ou igual, né? Não vai dar errado, né? Tá? Aí ele vai calcular o fatorial de n. Vou fazer um novo for, vou dizer que vou usar o mesmo i, começando por 2, i menor ou igual a p com i mais mais.
Eu vou calcular f de P, recebe f de P vezes I, certo? E vou terminar calculando o fatorial, né? Que, no caso, para mim calcular o próximo, eu tenho que dizer que NP recebe N menos P. E vou fazer o I novamente de 2, com I menor ou igual a NP, e vou calcular I mais, mais. E vou fazer o terceiro fora aqui. NP recebe fatorial de NP vezes I. Vou dar espaço aqui para ficar mais fácil a gente visualizar a questão. E aqui eu estou calculando um valor de C, né, que seria a combinação, e eu vou dizer então que meu C vai ser igual a quem? Fatorial de P de N, né, dividido por fatorial de P vezes fatorial de NP, certo? E aqui eu daria um printf, colocaria aqui porcento F e colocaria um valor de C. É mais ou menos isso? Vou dar os espaçamentos aqui para facilitar a visualização. Vocês aí atrás estão conseguindo enxergar? Tá tranquilo aí? Thiago? Mohamed? É Mahmoud? Não, é Mohamed, né? Tá enxergando aí? Tá? Então seria essa conta aqui que eu teria que fazer. Tá certo? Hã? É, mas ele tem que multiplicar quando for igual também. Hã? Ele precisa multiplicar quando for igual também, né? Certo? Bom, dentro dos critérios que eu coloquei aqui em cima, os três itens que eu coloquei, dividir um problema complexo grande, dividir um problema com um grau de complexidade e repetição, esse programa aqui se enquadra em qual deles? Até colocar modo emoção, né? Nome certo. Como é que é o seu nome mesmo? Vinícius. Vinícius. Diga o número aí. 13. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Show. Hum. Elenquei aqui três situações onde a gente usa um subprograma, né? Quando eu tenho um problema que é muito grande, então eu divido ele em partes. E quando eu tenho um grau de complexidade alto, eu também uso subprograma para dividir em partes. E quando eu tenho repetição, então também uso a subprogramação. Qual desses critérios aí esse problema aqui se enquadra? Lembrando que eu dei espaços aqui para facilitar o entendimento, né? Senão fica tudo embolado. Sim, então, mas dentro dos três critérios que está lá de cima, esse problema que eu estou resolvendo aqui da combinação de N, P a P aqui, qual desses critérios se enquadra neste caso? É, combinação. Então, mas qual desses critérios aqui a gente pode enquadrar ele? Ele é um problema é grande? Primeiro. Segundo, ele tem um grau de complexidade. O terceiro, ele tem repetição.
Tem repetição. Beleza. Que dia que é teu aniversário? 30. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. João? Olha. De um João para outro. Tem mais algum critério desses aqui que se enquadra, João? O João Henrique? O João Henrique aqui disse que se enquadra nesse critério da repetição. Os outros dois, tem algum outro que se enquadra? Hã? Qual que se enquadra? Hã? A gente pode dizer que é um problema pequeno, então, se deu tudo isso aqui de linha, né? Ele tem um grau de complexidade? Tem, né? Então, podemos dizer que ele pode ser usado para a gente criar um subprograma? Bom, então vamos lá. Vamos fazer a outra versão, né? Então, ó, criar uma nova versão. Eu tenho meus argumentos de entrada é o NP, argumento de saída é C. Beleza? Aqui eu tenho N e tenho P, né? Neste caso em particular, eu não vou precisar desse cara, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou criar um subprograma que vai me calcular o que que é que está se repetindo aqui. É o cálculo do fatorial, não é isso? É o cálculo do fatorial. Então, vamos dizer assim, eu vou criar aqui, vou chamar de int e vou chamar de fat. E vou dizer que ele recebe aqui um int, um valor x, né? E ele vai retornar para nós um valor, né, que é inteiro, né, que eu vou chamar aqui de f, né? Aqui, na verdade, teria que ser float, tá? Ele tem que ser int e por que que ele tem que ser float? Deixa eu explicar aqui, ó. Ele tem que retornar um valor que é do tipo float, porque o valor do fatorial, ele cresce muito, muito rápido. Por quê? Porque, vamos dizer assim, é, se eu pegar um valor, sei lá, 3, vai ser 3 vezes 2. Tudo bem, 6, valor pequeno, né? Mas 6 vezes 4 dá 24. 24 vezes 5, que é o próximo termo, vai dar o quê? 120. 120 vezes 6, tá? Dá 720. Né? Então, até 6 dá um número razoável. Né? 720 vezes 8 dá quanto? 5.000. 2 vezes 8, 16. Vai 2. Dá. Vamos dizer assim, o problema é, passou de 10, ele vai passar do limite de valores que são programados para inteiros, certo? E quando ele extrapola o valor que ele armazena, ele vai mostrar um número negativo, certo? Por que número negativo? Porque ele fugiu da faixa que ele pode armazenar aquele valor, certo? Depois vocês façam um teste em casa, um valor do tipo int, mas ele vai dar um número negativo, ok? Não precisa acreditar em mim, não. Vai lá e faz o teste. Tá certo? Então, a gente tem que colocar ele como float, né? E eu vou dizer lá, vou colocar float f, eu vou dizer que vale 1, né? Vou criar aqui int, eu vou dizer o i lá também, né? E vou fazer o for dizendo i começa com 2, i menor ou igual a x, i mais, certo? E vou fazer f recebe f vezes i.
e aqui no return eu vou retornar o F. Entenderam o que foi feito aí? Ele está recebendo um valor X qualquer, tá? Está recebendo um valor X qualquer. Esse valor X que ele está recebendo, criei uma variável F, criei uma variável I e criei um laço de repetição for. Aí eu estou dizendo o quê? O I começa com 2. Eu precisaria começar com 1? Não. Por que eu não precisaria começar por 1? Porque ele vai fazer 1 vezes 1. Eu já tenho 1 aqui em cima declarado no F, certo? Então ele já começaria com 1. Não tem necessidade de fazer 1 vezes 1, que vai dar 1 mesmo, não vai mudar nada, certo? Então começa por 2. Ah, mas e se o valor for 1? Se o valor for 1, ele vai entrar no for? Não. Aí o valor de F está valendo quanto? 1. Ele vai dar certo? Vai dar certo, tá? Então, começa com o valor e ele vai multiplicar. Então, vamos supor, se eu chegar com o valor 3 aqui, por exemplo, ele vai vir aqui e começa com 1 menor ou igual a 3. Aí ele vai fazer F, que vale 1, vezes I, que vale 2, vai dar 2. Aí o I passa a valer 3. 3 vezes 2, 6. Aí deu o valor que eu preciso. Dá um return e ele retorna o valor de 2. Fez sentido? Então, o que que se faz aqui? Bom, eu li aqui o valor de N, eu li o valor de P. Quer dizer, declarei, né? Vamos dar o scanf, que vai fazer %d, ponto% d, um E comercial N, um E comercial P. Ok? Eu li os dois valores. Ok? Aí eu venho aqui e vou dizer, ó, meu C recebe. O nome do meu subprograma é FAT, e ele recebe um parâmetro, certo? Esse cara que está aqui, a gente chama ele de parâmetro, tá? Então, o que que vai acontecer? Eu vou dizer que vai fazer FAT de N, vai dividir por FAT de P, que vai multiplicar por FAT de N menos P. Aqui eu fechei dois parênteses, esse é desse, então falta. Ah, não tem outro parênteses. Então, fechou. Tá aqui. E vem aqui e dou um printf, %f, c. E eu fecho meu código. Tem um parênteses ali. Tá bom. Tem um aberto? Esse? Então vamos fechar ele aqui. É esse? Então tá bom. Entenderam o código? Diminui a complexidade? Simplificou o código? Oi? É, menos linha para copiar na hora da prova. Nossa. Dúvidas? Se eu estiver falando muito rápido, por favor, me interrompa, tá? Às vezes a gente pega no embalo. Eu não sou tão rápido quanto o Damin, né? Mas o Damin ele tem um modo turbo lá, o carro que ele tinha lá. E quando ele pisa fundo, se vocês não parar ele, ele não para. Quem já teve aula com ele sabe o que eu tô falando, né? É, bota um freio quando ele tá falando lá, porque senão. Eu fiz duas partes de um ótimo nível.
Não. Eu peguei esse código que está, na verdade, eu peguei esse programa que está aqui, que vem até aqui embaixo, até aqui, que está usando sem usar subprograma, né? Deixa eu tirar os espaços aqui. É que para quem está longe, isso aqui dificulta bastante a visualização do código, né? Certo? Eu peguei esse código aqui e refiz ele aqui usando um subprograma. Sua parte de fora. Isso na parte de baixo. Na realidade, cada vez que eu chamo o FAT, que está aqui, ele vem aqui para cima, certo? Cada vez que eu chamo aqui, ó, chamei FAT N. Aí então, aqui no lugar do X, ele vai substituir o X por N e vai executar o código valendo o valor de N. Aí ele vem aqui e retorna o valor, vai retornar no lugar onde está o FAT N, certo? Aí ele vem de novo e chama aqui com o FAT-P. Então ele vai vir aqui no lugar do X, vai substituir o valor de P, vai calcular o valor do fatorial para P e vai retornar no lugar onde estava aqui, ó, certo? E a mesma coisa vai fazer para FAT-NP, que é N menos P no caso. Fez sentido isso? O seu programa vem sempre antes do Wikipedia. Sempre vem antes do int e main. Na realidade, depende da linguagem de programação, tá? Tem linguagem de programação que usa o subprograma, ele pode, no caso das linguagens derivadas de C, ela sempre vem antes, né? Mas tem linguagem de programação que ela pode vir depois. E tem linguagem de programação que não importa onde está, se está antes ou está depois, tá? Na linguagem Pascal, além de ele ter que estar antes, ele tem que estar na sequência que você vai utilizar. Não posso ter um código que eu vou usar ele num subprograma, posso ter mais de um subprograma e ela está depois. Ela tem que estar na sequência que eu for utilizar. Depende da linguagem de programação, certo? Mas em princípio, em regra, ele tem que estar antes. Mas tem linguagem de programação que aceita ele depois. Beleza? E aí, bacana? Vamos deixar o negócio mais bacana ainda. Vemos? Esse código ficou enxuto, ficou bonito, ficou bacana. A sua programação tem um recurso a mais, tá? Vou fazer até no outro arquivo, né? Então eu tenho lá include, vou ter lá o stdio.h. Então vou chamar int fat int x e vou colocar assim. É, se x for igual a 1, returne 1. Else, return x vezes assim. Pegar o outro trecho daqui para
Agora viajou, né? Fat de x. Se x for igual a 1, retorne 1. Se não, retorne x vezes fat de x menos 1. O que é isso? Será que faz o mesmo que o código anterior? Cadê o for desse negócio? Tem for aí? Não. E ele faz realmente o mesmo que o outro? Observe que ficou mais simples ainda que o código anterior, né? Daí, será que faz mesmo? Então, o que é esse negócio? Isso aqui é chamado de recursividade. E o que é esse negócio de recursividade? O código está chamando quem? Quem é esse cara? Ele está chamando ele mesmo, certo? Então ele chama a ele mesmo. E como que e dá para chamar ele mesmo? Dá. Mas se ele chama ele mesmo, como é que ele vai? Cadê o laço de repetição? Na realidade, o laço de repetição está aqui, ó. Como assim? Bom, vamos por partes, né? O termo que usa aqui é dividir para conquistar. Estamos dividindo para obter resultado, certo? Então vamos pegar assim. Primeiro, ó, vamos pegar o código full aqui. Que valores nós vamos pegar aí para calcular a combinação aí? Vamos fazer a conta na mão primeiro, né? Ó, combinação, sei lá, de 6, 2 a 2, pode ser? Porque isso vai dar o quê? 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 fatorial. Tá certo a conta, hein? Isso aqui vai dizer que vai dar, então, resolver da forma matemática, né? 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, né? Dividido por 2 vezes 4 fatorial. Então, 4 fatorial cai, certo? Então, isso quer dizer que vai dar 15. 15? Isso. Certo a conta, hein, matemáticos? Tá. Então, se eu mandar executar aqui, deixa. N, que é o erro que ele deu. Ah, int main.
Ah, tá. Copiei um trecho de código ali que não tinha. Por cento V, por cento V. Ah, e function? Não tem function aqui. Ah, tá. Aqui faltou uma vírgula. Então, o valor de n vale 6, o valor de p vale 2 e deu 15. Olha só. Tá certo? Aí tá tranquilo. Então, a versão sem usar subprograma funciona. Certo? Então, tinha dois int e meio antes ali. Tá, tá aqui. Então, vou mandar executar. Tá, aqui tá com vírgula. Ah, tá. Aqui eu preciso ter um parênteses a mais aqui. Ah, não declarei o C. Então, vou ler o valor 6. Vou ler o valor 2. Deu certo, hein? Em nenhum lugar eu coloquei para dar printf em 15, né? Então, teoricamente ele calculou, certo? E vamos pegar a última versão, então. Ah, não. Eu só tiro a foto daquele código aí, quer dizer, Assiste a videoaula com calma. No stress. Hã? nervoso. Como assim? Eu tô, Tá bom? Qual código você quer tirar? Aqui no... tô, isso. Esse? E agora, por último, então, linguagem C. Olha lá. Vou mandar executar. Tá. É o mesmo problema do outro, né? Do outro C. Então, valor 6, valor 2. Cadê o for? Quem roubou o for? Entenderam aí? Funciona. Vamos ver como é que esse negócio funciona.
Pode ser? Então, ó, vou literalmente desenhar. Pode ser? Então, não pisquem. É, respirem devagar, tá bom? Então, vamos entender assim, ó. O computador foi para um endereçamento de memória lá, certo? Então, vamos dizer que isso aqui fosse a memória do computador. O que que acontece? Ele chega lá, chega um valor de x lá, como parâmetro, não é? Chega um x lá, chama-se FAT. E esse FAT chega, recebe um valor de x, ok? O que que ele vai fazer aqui? Vamos entender assim. Ele vai pegar e vamos, acho que aí atrás vocês não estão enxergando, então? Conseguiram ler aí? Acho que não, né? Vou colocar uma fonte um pouquinho maior. Então, eu chamo lá FAT e recebe um valor de x. Tá enxergando aí atrás, hein? Mohamed, tá enxergando? Não. Parar de conversar aí, rapaz. Só vou ter que falar com o Ali Termos. Fazer ele encaixá-lo. É minúsculo, tá? Só para visualizar. Então, faz assim, FAT x. Vamos dizer que o valor chegou, que é o valor de 4 lá, que é o valor maior, certo? Ele vai fazer o quê? Bom, quando chegou aqui, o valor é igual a 1? Não. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o valor de x, que vale 4, e vai multiplicar. Vou colocar aqui um pouquinho mais distante. Vai multiplicar e vai chamar aqui. Aqui vai chegar FAT de x igual a 3. Faz sentido? Aí ele pergunta, é igual a 1? É o if lá, não tem o if? X é igual a 1? X não é igual a 1. Então ele vai vir aqui e vai fazer o quê? Então vai colocar lá 3, que é o valor que está lá, vai multiplicar por quem? Por FAT. Só que agora o FAT passa a valer quanto? O X passa a valer quanto? FAT X igual a 2. Não é assim que ele faz? É igual a 1? Não. Então ele vai fazer o quê? Vai fazer 2 vezes e vai chamar o FAT de x menos 1. Que neste caso, o x passa a valer FAT x igual a 1. É igual a 1? É. Então, se é igual a 1, ele retorna quanto? O return ali dá quanto? Não. Ó, se x for igual a 1, retorne quanto? 1. Então, ele vai fazer o quê? 1. Deu 1. 1 vezes 2? 2. O resultado desse cara aqui deu 2. 2 vezes 3? 6. O resultado desse cara aqui deu 6. 6 vezes 4? 24. Então, ele retorna 24. Fez sentido? Ele vai fechando os blocos, porque a hora que deu o return, significa o quê? Esse cara aqui deixou de existir, ó. No lugar dele, ele ficou com o resultado. O resultado deu 2. E ele tirou fora esse cara aqui.
Aí deu 2. 2 vezes 3, ele vem aqui e vai retirar esse cara aqui. Vai dar 6. 6 vezes 4, 24. E liberou esse cara aqui. Fez sentido? E a isso daqui, a gente dá o nome de recursividade. Professor, porque o return 1 ali, o resultado vai voltar 1? Ele volta 1. Ele volta 1 quando o x for igual a 1. Então, no lugar da função como um todo aqui, ó, o resultado que ele vai valer isso aqui, o return que ele vai dar aqui, aqui ele deu return 1. Mas 1 vezes está multiplicando lá, não está multiplicando? Então, esse resultado 1 aqui vai multiplicar com 2. E o return aqui vai ser quanto? 2. Porque ele multiplicou 1 que estava do próximo, com 2 daqui, vai retornar 2. E ele vai multiplicando, né? 2 vezes 1. Aí aqui ele vai dar o return, vai dar 6. Porque 3 vezes 2 vai dar 6. E 6 vezes 4 deu 24. Aí o return desse cara aqui é 24. Fez sentido? Interessante? Deu pra entender aí? Essas coisas só vendo, né? Professor, foi fazer um teste de PVC é muito bom. Ah, sempre. Não tenha dúvida. Não é porque você falou, não. Vai fazer mesmo. É só para avisar pro restante. Ele perguntou se algum dia nós vamos ter que fazer um teste de mesa desse negócio. Sim, nós vamos fazer teste de mesa desse negócio. Com certeza. Certo, que é vamos Desse jeito que eu fiz aqui. sim, Lógico. sim, Sim. aí, por exemplo, se vier 4 termos, É, aqui seriam 4 termos. Mas não vamos limitar em quantidade agora. Vamos deixar na hora que chegar o teste de mesa. Para que sofrer por antecipação? Né? Você não. É, certo? Então, esse aqui é o teste de mesa desse código recursivo aqui. E ele ficou enxuto? Super enxuto, certo? Ele calcula o que ele propõe? É a mesma versão que essa outra aqui? É a mesma, dá o mesmo resultado que este e dá o mesmo resultado que este aqui de baixo. Pois não. e 4 não aqui faz Não, é porque aqui no cálculo que a gente fez aqui seria o fatorial de 4, né, que eu teria que calcular. Maior, né? Mas poderia ser de 6. Poderia ser de outro valor. Beleza? Dúvidas? Elas só surgem depois, né? É. É só para avisar a todos, nós vamos ter um formato um pouco diferente nesse semestre e as atividades, provavelmente, uma boa parte delas serão feitas em sala, entregues no mesmo dia, tá? É, ok? Só para deixar avisado a todos. Tranquilo? Dúvidas? Tudo de boa? Tranquilo? Alguma observação? Comentário?
Começava a montar as linhas, 1, 2, 3, a partir do primeiro, do infinito, queremos lá para pelo ciclo. Não sei se isso importa, mas Vamos ilustrar a sua pergunta. não é um formato, acho que é outro que uma pesquisa. É o mesmo formato. Vou mostrar, calma. Não Teste esquece. gravando, teste gravando. Vixe. Oi? Não, tá gravando ainda. Achei que tinha parado a gravação. Eu só cliquei no ícone do teste. Aqui, aqui, aqui. Tá? Então, teste mesmo. Eu venho aqui, eu vou ter linha 1, 2, 3, 4. Ok? Muito bem. Então, eu vou pegar o código como está aqui e vou trazer ele para a minha imagem. Tá? Tudo bem? Trouxe ele para dentro do meu teste de mesa, né? Então, vale para todos, né? Então, cheguei aqui, eu vou ter a linha. Ó, eu tenho o valor de x aqui, vale 4, né? No primeiro. E vou ter a linha. Então, começo com a linha 1. X é igual a 1? Não. Vou para que linha? 3. Da linha 3, deu else. Qual linha que eu vou executar agora? 4. Beleza. Deu a linha 4, na realidade eu venho para cá. Eu venho para o próximo, certo? Aí eu vou ter x equivale 3. Linha. Que linha que eu vou executar? Linha 1. X é igual a 1? Qual a linha que eu vou executar? 3. Depois? 4. Ok. Na 4, eu venho para cá. X é igual a 2. Linha. Venho na linha 1. X é igual a 1? Não. Vou para a linha 2. A linha 3. Na linha 3, else. Vou para a linha 4. Na linha 4, eu venho código aqui. X é igual a 1? Qual linha que eu vou executar? 2. Executei a linha 2, eu estou no return, certo? Linha 2 aqui return 1, certo? Então, ele veio para cá e ele vai dar o resultado já da linha 4, certo? E o teste mesa fica desse jeito que está aqui. Seria talvez que por exemplo. Essencial. Seria diferente. Teste mesmo. Aí você vai ter que fazer tipo assim. Teste mesmo no programa e programa separado pra gente. Ou a gente aprende. Do subprograma recursivo vai ficar assim, porque vai ter que ficar no desenho, certo? No programa principal aqui, daí você vai fazer só as linhas do programa principal, que é um código relativamente pequeno. Aqui vai ter linha 1, 2, 3, 4. Fez sentido? Bacana? Pois não. Como é que ele repete depois do leão? Ah, Tem fora ali. É só porque ele não sabe quanto que é x menos 1? não, ele sabe quanto é x menos 1. Na realidade, o que acontece é assim, ó, ele vem aqui, return deu 1, porque o valor de x é igual a 1, certo? Só que, quando ele chamou antes dele, ele chamou x, o valor de x anterior vezes fat de x menos 1. Mas ele não conhece esse valor, por isso ele Conhece? não, ele chama o fatorial cosine de número menos 1.
Ele conhece, mas ele tem que parar. A parada dele é o x igual a 1. Sim, mas por que ele para no x igual a 1 se não tem um for ali? Porque ele simplesmente usa o recurso do return 0, 1 aqui, para poder calcular o resto. É louco, né? Não tem o for e repete. E calculou igual ao outro. É, é louco mesmo. Estrutura de repetição sem repetição. Mas é bacana. Isso. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Beleza? Tudo certo? Posso fechar então aqui?